Vale. Informação com credibilidade. A nossa entrevista do dia, nesta terça-feira, vai conversar ao vivo, via telefone, com um de nossos representantes na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, o deputado Altair Silva, do Progressistas. Ele que é natural aqui do nosso Vale do Rio Tijucas, né? Nascido em Major Gersino. Deputado cresceu em São João Batista, conhece muito bem a realidade do nosso vale, né? Ele desde os 18 anos dedicou-se aí, né, à sua carreira em Chapecó, mas sempre atento às causas aqui do nosso vale. Hoje nos dá o prazer aí, né, de alguns relatos sobre o trabalho em pró da nossa população. Deputado Altair, muito bom dia, obrigado por estar nos atendendo, é um prazer falar com o senhor, viu? Um prazer, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vale. É uma alegria muito grande estar falando com a nossa gente, a nossa terra, e evidentemente sim, no momento que Santa Catarina atravessa um período de grande dificuldade, não só Santa Catarina, como o mundo inteiro, mas estamos aqui trabalhando, procurando fazer a nossa parte no sentido de vencer esse momento difícil que estamos atravessando. Pois é, a gente está acompanhando o trabalho do deputado sempre, como um de nossos representantes aqui do Vale, deputado, nessa luta constante para minimizar as consequências que a pandemia nos traz em relação ao emprego, em relação à crise financeira e tudo mais. E uma dessas consequências a gente viu aí, por meio de uma notícia boa, né, a partir aí de proposições do deputado sobre a questão da suspensão, né, de algumas cobranças aí das contas, né, de energia, de água, de gás aí, que foram inicialmente comemoradas aí pela comunidade de baixa renda, sobretudo, e que olha, eu particularmente, assim, com bastante surpresa, eu recebi o e-mail da Celesc nesta semana, falando da medida liminar aí, da medida da justiça que revoga esta lei aí, que iria, creio eu, amenizar muito a situação financeira dos nossos catarinenses de baixa renda. Como é que o deputado recebeu essa decisão, deputado? Olha, eu recebi com indignação, foi uma intromissão do judiciário no legislativo, uma lei que teve a sua tramitação na casa, aprovada por unanimidade dos deputados estaduais, tanto é que ela se transformou numa lei dos 40 deputados e, em seguida, o governador sancionou por entender que era uma lei de grande alcance social. Entretanto, as cooperativas de energia elétrica, através da sua associação, entraram com um pedido de sustação da eficácia da lei no Tribunal de Justiça. E, ao meu entender, o Tribunal de Justiça nem teria legitimidade para revogar uma lei, porque a instância que é permitida questionar a existência de uma lei ou não é o STF, através de uma ação direta de inconstitucionalidade da lei, e isso teria que tramitar no STF. Essa decisão, a decisão liminar, nós estamos buscando caminho para ver a possibilidade que essa liminar seja derrubada, porque ela é totalmente inconsistente. Ela é uma invasão direta dos poderes e ela foi patrocinada pelos interesses das concessionárias de energia elétrica. Evidentemente que a concessionária temiu o seu prejuízo, mas o que nós estávamos propondo na lei, o que a gente propôs, os 40 deputados, era apenas o não corte. Quer dizer, a família, nós temos mais de 400 mil desempregados em Santa Catarina. Eu vou citar o caso da minha cidade, São João Batista, em que a indústria calçadista foi diretamente afetada pela pandemia e nós temos só em São João Batista praticamente 3 mil desempregados. Como é que essas famílias vão conseguir pagar água e luz durante esse período? Você imagina um bem que é essencial, a água e a luz, um pai de família ficar com a casa no escuro e sem água. É você colocar o pânico, o desespero e fazer com que o cidadão fique à beira do suicídio. Então nós precisamos sim rever isso, estamos articulando para que
encontremos um caminho para que, principalmente as famílias de mais baixa renda ou as famílias que comprovadamente perderam a sua renda, eles estejam esse período de não corte da energia e água, para que nós possamos dar a volta a esse período aí e retomar as atividades econômicas. Além disso, o parcelamento das contas atrasadas, creio que auxiliaria bastante também, né, deputado? Exatamente. O próprio parcelamento, isso já existe. A Celesc já tem essa prerrogativa de o devedor da energia procurar a sua agência no município ou agência mais próxima e negociar o parcelamento do seu débito perante a concessionária. Isso já é possível. Agora, não adianta parcelar o débito se não há recurso para pagar nesse momento. Verdade. Então nós estamos procurando encontrar uma alternativa para atender principalmente aos que ficaram ou que estão desempregados. Verdade. O senhor citou São João Batista. Na semana passada eu recebi aqui um release da diretoria, da assessoria de comunicação da Prefeitura Batistense, que dizia que o município, comemorando que o município ainda está até hoje livre, né, sem casos registrados de coronavírus, de Covid-19 em São João. Mas eu tive que, para publicar essa nota, fazer aí uma breve modificação, dizendo que o município paga um preço muito alto para isso, né, deputado? Que é a questão do desemprego. Muito alto. A forma como foi direcionada o período da quarentena, ela foi uma forma muito equivocada e que trouxe prejuízos enormes para a economia de Santa Catarina e do Brasil. Eu vejo que a quarentena ela deve ser avaliada por municípios, e o município é que deve buscar a sua melhor estratégia de proteger os seus habitantes. O Estado ou a Federação, de forma verticalizada, não tem como decidir uma lei, por exemplo, que para Florianópolis era necessário porque havia contaminado, mas que para São João Batista, que não tinha ninguém com coronavírus, porque todos se trancarem dentro de casa. É realmente uma medida totalmente ineficaz sob o ponto de vista de saúde, sob o ponto de vista técnico, mas principalmente sob o ponto de vista econômico. Um desastre, para não dizer uma palavra ainda pior, né? Mas amanhã não, na quinta-feira, às 16 horas, lá em São João Batista, nós estamos reunindo o fórum parlamentar, ou seja, os deputados federais, mais a frente parlamentar da indústria calçadista, da qual eu tenho a oportunidade de estar presidindo essa frente parlamentar, juntamente com os demais deputados e lideranças. Vamos estar numa reunião que foi provocada pela indústria calçadista e pela Prefeitura Municipal de São João Batista, aonde nós vamos estar debatendo alternativas e proposições para tirar o município da crise e fazer a retomada econômica. Nós já fizemos várias reuniões nesse sentido, com o governo do Estado, com a Secretaria da Fazenda, no sentido de agora buscar um crédito para que as empresas consigam atravessar esse período de pandemia, porque as vendas caíram muito e hoje as indústrias já estão funcionando, mas não tem cliente para quem vender. Mas tem o custo operacional, tem toda uma folha de pagamento e nós precisamos ver como construir uma alternativa para que não haja fechamento em massas das indústrias de calçados de São João Batista. É verdade. São muito importantes esses debates para a busca das soluções, sobretudo o amparo. Com certeza vocês devem estar sendo muito procurados por parte dos empresários lá, né, deputado? Eu tenho mantido contato permanente com o presidente da indústria calçadista, o Almirto Santos, do sindicato. O sindicato que esse ano comemorou 30 anos, mas que na verdade, numa situação dessa, não tenha muito o que comemorar, porque a angústia e a preocupação em relação ao futuro é muito grande. Nós temos que ter hoje um cuidado muito grande, a todos nós,
cuidado muito grande com a nossa mente, porque ela começa a ficar num estado de ansiedade, de preocupação, algumas situações até de desespero, e nós precisamos encontrar saída para que as pessoas vislumbrem uma alternativa futura, né? E nesse momento eu tenho sempre dito que a fé, a prática da fé, que ela deve ser praticada todos os dias, mas hoje, muito mais do que antes, temos que intensificar ela para termos a força espiritual, a bondade e o amor de Deus, para que nós possamos caminhar frente a um cenário que momentaneamente se apresenta muito nebuloso. Concordo plenamente. Ô deputado, e como é que estão os trabalhos na casa? Vocês passaram por um período aí de sessões remotas, agora voltaram aos trabalhos presenciais. Como é que está sendo esse período para vocês do parlamento? As sessões, elas são mistas, né? Porque nós temos muitos colegas deputados que eles se incluem no grupo de risco, ou seja, têm mais de 60 anos. E muitos deputados de outras regiões, um pouco mais distantes, que afeta a logística, também as sessões são feitas online, né? Nós estamos vivendo um período em que o uso da tecnologia tem sido fundamental. As reuniões, as medidas, o acesso, são feitas muitas reuniões online, tomadas de decisões, votações. A Assembleia Legislativa foi a primeira Assembleia Legislativa do país a declarar o estado de calamidade pública. O que a gente fica triste, que o estado de calamidade pública, que autoriza o Estado a fazer licitações até sem... autoriza a fazer compras diretas, ou seja, negociações diretas, e aí algumas autoridades públicas, infelizmente, e aproveitando de um momento crítico que toda a humanidade vive, aproveitou para fazer atos não condignos com a realidade humana, e fazendo atos errados. Tanto é que a Assembleia Legislativa abriu uma CPI para apurar os casos dos respiradores de Santa Catarina. E nós estamos aprofundando muito, porque a gente já sabe que houve irregularidade. Agora nós temos que chegar ao DNA dessa irregularidade e punir fortemente, ao rigor das leis, aqueles que cometeram atos ilícitos, né? E a CPI está fazendo esse trabalho em conjunto com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com a participação do governo do Estado também, que é o maior interessado em aprofundar e nós termos o mais rápido possível as pessoas envolvidas em atos inidôneos devidamente punidas ao rigor da lei. O Estado se defendeu alegando falta de experiência por parte dos servidores envolvidos nesses processos. A desconfiança já vinha lá da possível contratação do hospital de campanha. O senhor acha que houve má fé, então, nesses processos, deputado? Eu não tenho dúvida que houve atos ilícitos. E essas ilicitudes, nós temos que chegar ao DNA, porque nós não podemos simplesmente condenar uma pessoa sem que haja a prova, né? Evidentemente. O erro, a gente já tem a convicção clara que houve erro, que houve dolo, e agora nós precisamos ter o DNA, tem o nome das pessoas suspeitas. Agora, suspeito não é condenado, né? Sim, sim. Uma vez que está provado, a Assembleia Legislativa, no uso das suas atribuições, dentro daquilo que é a sua limitação constitucional, eu não tenho dúvida que os 40 deputados não vão permitir de que atos inidôneos sejam passados sem que haja uma punição rigorosa dos que cometeram ilícito, principalmente porque eu até entendo que é um crime hediondo. À medida que nós estamos precisando de respiradores nos nossos hospitais, tem hospitais que estão trabalhando no limite máximo dos respiradores, pessoas se locupetaram, ou seja, se aproveitaram do momento para fazer
atos totalmente inidôneos e fazer ações que prejudicam todos os catarinenses. Portanto, se existe um crime que tem que ser apurado ao rigor da lei, punido fortemente, um desses é o caso dos respiradores. Perfeito. Se assim se constatar, né, que se punam então mesmo aí os envolvidos pela questão da situação que a gente vive realmente. O deputado, o senhor disse que fala com a gente a partir direto do município de Chapecó. A sua região oeste aí, nesse momento, vive duas situações bem complicadas, né? Chapecó superou Florianópolis no número de casos de Covid-19 no último final de semana. E não fosse isso, além disso, ainda a questão da estiagem prejudica muito a região que tem as suas atividades, na grande maioria, agrícolas aí, né, deputado? Como é que vocês vêm lidando com essas situações, hein? Aqui o forte da economia é a agroindústria, o agronegócio. E, evidentemente, estamos vivendo uma das maiores dificuldades. Primeiro que o consumo caiu drasticamente e os preços, tanto da carne suína, como do leite, como de ave, baixaram muito. O produtor e as agroindústrias estão trabalhando no vermelho. Agora, não bastasse tudo isso, temos uma estiagem que começou já desde o início do ano, em que as chuvas estão muito irregulares, muito abaixo do necessário. Temos muitos municípios já decretado estado de emergência, muitos produtores perderam a sua colheita e com isso têm que renegociar as suas dívidas junto às instituições bancárias. Por outro lado, o coronavírus avança e nós tivemos aqui ontem uma decisão que deixou todos nós em pânico, uma decisão de fechamento de uma unidade frigorífica da JBS no município de Pumirim, ao lado de Concórdia, afetando ainda mais a economia e espalhando pânico por toda a região, porque se as agroindústrias aqui tiverem que fechar, o colapso na economia de Santa Catarina e principalmente do oeste será desastroso, com consequências imprevisíveis, né? Além de que podemos até correr o risco de perder o nosso status sanitário em relação ao que nós conquistamos, as duras penas com os mercados internacionais, exportamos para o mundo inteiro. Então, estamos vivendo um momento de apreensão. Ontem fizemos uma reunião da Comissão de Agricultura, estamos intercambiando com o Ministério da Agricultura e o Congresso Nacional para que não haja essas decisões unilaterais de fechamento frigorífico, principalmente no município em que a taxa do Covid veio caindo drasticamente. Por exemplo, o município de Pumirim, Lindóia do Sul, Arabutã, que são municípios vizinhos, só citando, por exemplo, Lindóia do Sul, que tinha 52 infectados, 50 já estavam curados. Uhum. Quer dizer, a curva já estava totalmente achatada, a agroindústria tomou todas as providências, todos os cuidados sanitários, todos os distanciamentos. Daí vem um órgão federal e dá tipo uma machadada, tem que fechar, sem nenhuma análise, e fechar por 7 dias, como se fosse fechar uma indústria, por 7 dias resolvesse o problema do coronavírus. Então, ao meio de tudo isso, a gente tem visto algumas atrocidades que deixam a gente sem palavras, porque isso é uma atrocidade, de fechar um frigorífico por 7 dias, os animais que estavam programados para o abate, a maioria deles vão ter que ser feito um abate sanitário, ou seja, sacrificado ele e enterrado, o que é um risco sanitário muito grande. Quer dizer, uma medida totalmente descabida. Nós, aqui em Santa Catarina, juntamente com o governo do estado, juntamente com a Secretaria da Agricultura, a Secretaria da Saúde, Ministério Público Federal, todos os envolvidos da cadeia produtiva, nós tínhamos feito um acordo e estabelecido padrões sanitários a ser obedecidos pelos frigoríficos, que rigorosamente estavam sendo aplicados. Daí vem não o Ministério Público do Trabalho, mas o Ministério da Economia, um servidor público daquele da lista dos altamente remunerados, que não sabe o que é trabalhar e produzir,
não sabe o que é levantar de madrugada e trabalhar até de noite, vem lá com uma portaria de que vocês têm que fechar. E, gente, que Brasil é esse que estamos vivendo? É realmente lastimável. Eu estou nessa articulação já há vários dias tentando fazer com que não haja fechamento de empresa. Não se combate coronavírus com fechamento de empresa, fechamento de comércio, fechar tudo, arrebentar. O que todos têm que ter a consciência, o distanciamento social e o cuidado máximo para que o coronavírus não se dissipe. E o Estado tem que fazer a sua parte, que é investir em infraestrutura nos hospitais para poder atender aqueles que acabam tendo um sofrimento maior por conta do coronavírus. É verdade. Bom, aguardemos as cenas dos próximos capítulos, né? Mas o importante é o seguinte, é que vocês estão atentos a todas essas situações e tentando aí mitigar as consequências sofridas. Nós apontamos aqui pelo menos 2 grandes segmentos que marcam o setor produtivo de Santa Catarina, calçadista, agroindústria, que todos vêm sofrendo aí consequências, como o deputado bem colocou, desastrosas aí, sobretudo na produção, no mantenimento dos empregos. É complicada mesmo essa situação. A gente agradece a sua participação com a gente aqui, deputado. Temos o microfone sempre aberto aí, viu? Para que o senhor informe a comunidade do que está sendo feito em prol dela mesmo, principalmente nos trâmites encaminhados aí em prol da comunidade aqui do Vale do Rio Tijucas, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Estamos sempre à disposição da Rádio Vale. Um grande abraço, muita fé, confio em Deus, todos nós vamos atravessar esse momento de adversidade com mais fé e com mais força. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado a você que nos ouve através do rádio. Acompanhe também o nosso trabalho via internet. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Rádio Vale Tijucas, e siga os nossos perfis no Facebook, no Twitter e Instagram. Basta procurar Rádio Vale Tijucas.